Estamos de volta, voltei. Vamos nessa, fim de intervalo. Vamos começar aqui mais um bloco, né? Para a gente entender agora. Já entendeu aí o conceito de audiência, de níveis de público, né? Sobre os 10 públicos. A gente não falou muito aprofundadamente público-alvo, né? Oferta de produto, porque basicamente eu parto do pressuposto que você já tem aí tudo isso desenvolvido, ok? Então, agora a gente vai aprofundar na parte de fundamentos, né, do marketing de performance e do vendas de elite. Bora lá, para começar aqui, eu vou montar até uma planilha para depois disponibilizar para vocês. Ver se eu vou conseguir fazer aqui. Vamos nessa, vamos começar. A Alex já está por aí. Adna, Carol, Daniele, Loá, Felipe e Manuel. Vamos nessa, vamos embora, já estamos chegando aqui. Tá na hora. Seja bem-vinda aí, nossa colega Adna, é assim que pronuncia? Adna. Adna, acho que é você, né? Adna Bonner. Bota aí o que é que você faz, Adna. Qual é o seu objetivo hoje aqui? Vamos embora, vamos para cima. Vamos lá. Deixa eu preparar essa planilha aqui que a gente vai usar ela de tarde. Entendeu? Tá, eu vou lá. Vamos lá. Agora foi. O que é que a gente vai falar agora? A gente vai focar um pouco mais nos fundamentos, tá certo? Para que à tarde e amanhã de manhã a gente possa aí estar literalmente aplicando na prática. Então, eu vou dar mais um reforço. Eu expliquei a vocês o conceito de audiência, o conceito dos públicos, né, como é que funciona. A minha intenção é aproximar. Agora a gente vai explorar mais o conceito do funil de vendas, elementos, né, e outras questões como nível de consciência, temperatura, a gente vai começar a explorar também. Ó, treinadora, ok, muito bom, Ana. Treinadora, ótimo. Então você vai se aprofundar bastante aqui. Que bom. Sempre bom ter pessoas do ramo aqui. Temos o Felipe aqui, que também é uma agência digital, então vai ser interessante. Vamos nessa. Ó, cadê o meu arquivo aqui que eu estava escrevendo para vocês? Veja só. A gente entendeu a questão da audiência, né? O funil de marketing e vendas, o funil comercial, etc e tal, os conceitos da profundidade do público, né? Atividade comercial um, comercial 2. A gente entendeu agora, a gente vai aprofundar um pouco mais nisso aqui, que é a estrutura efetiva do funil, certo? O único elemento que a gente não vai aprofundar muito, obviamente, vai ser a concorrência, porque não faz parte ali dos novos públicos. Não tem muito como controlar, é muito mais uma estratégia de negócio aqui e produto. Se você tiver aí um dia nos eventos, nós falaremos sobre isso. Então, bora lá. A gente vai ter toda essa estrutura aqui. Eu vou passar elemento por elemento, tá certo? Para que a gente entenda e comece a construir. Veja, a primeira coisa que eu tenho que se iniciar, certo? Quando eu vou construir um, uma estratégia como essa, eu preciso, obviamente, entender qual produto, certo? Que eu estou vendendo. Primeira coisa que eu tenho que entender é o produto. Então, eu vou escolher aqui um produto aleatório só para a gente ilustrar, tá certo? Então, por exemplo, eu vou escolher móveis. Escolhi móveis. Eu quero vender móveis, ok? Móveis. Essa é a primeira situação. Quero vender móveis aqui no canal digital. E aí eu vou botar aqui, tem uma coisa chamada
público-alvo, né? Então, eu tenho o meu público-alvo, que vai ser, vamos dizer aqui, classe, vou botar assim, C e B. Um exemplo, é o meu público-alvo. Mais a fundamente, eu vou ter aqui uma coisa chamada avatar, que é a descrição melhor disso aqui, que é uma descrição melhorada do público-alvo. Então, quem é o meu avatar aqui? São normalmente, vou botar assim, ó, eu quero trabalhar com mães. Vou botar assim, vou botar assim para ficar melhor. Normalmente são mulheres, né? Dona de casa, por exemplo, assim. E elas cuidam da casa também, para ter a função de dona de casa. Elas têm filhos, e eu vou descrevendo cada vez mais essa pessoa aqui. Veja, eu não vou explorar muito o avatar aqui, tá certo? Mas isso aqui tem a ver com o público-alvo do seu negócio, tá certo? Você tem que conhecer ele sobre uma ótica mais definitiva, tá certo? Sobre uma ótica mais profunda do seu público. Então, por exemplo, eu vou ter mulheres dona de casa que tem filho, que tem entre 25 e 45 anos, eu vou descrevendo de uma forma mais detalhada. E se comporta como? Ela gosta de ficar no Instagram, no Insta, e assim vai. Veja, o avatar é um destrechamento mais aprofundado da sua persona ali. Isso. É quase, tá certo? A persona é quase. Por aí, meu Carol. Às vezes eu não gosto de chamar, dizer que é a mesma coisa, não. Tá certo? Mas vocês podem dizer que é sim. Que é o avatar que a gente vai usar para essa campanha. Então, vê, eu preciso entender isso antes de começar a fazer qualquer campanha, que é o meu público. Isso aqui é a extração do meu público. Quanto mais detalhado, melhor. Mas não necessariamente eu preciso detalhar, mas quanto mais, melhor. E eu preciso saber o que eu quero vender. Então, produto público-alvo, produto público-alvo. Imagina que eu estou contratando uma agência de marketing. Eu tenho que passar essa informação para ela aí. Ó, fulano, eu quero vender móvel a esse público CD, mulheres não de casa. O que é que a agência vai fazer? Isso aqui vocês podem ser chamados aqui de briefing. Briefing. Né? Ou o briefing que a agência te pede. A agência foi lá e te pediu isso aqui. Ela vai te desenhar junto contigo o seguinte, ó. Ok, entendi. Agora vamos lá. Vamos entender qual dessas estratégias funciona melhor. Vê, eu já defini meu público, eu já defini meu produto. A agência automaticamente vai te perguntar a coisa mais importante que vocês têm tem que definir. Veja só, eu vou botar até ela aqui em destaque, certo? Ele vai perguntar assim: ó, tá certo, entendi. Mas qual é a oferta que você vai fazer? Qual é a oferta? Veja só, nenhuma estratégia de funil sobrevive a uma oferta ruim, certo? Se a sua oferta for ruim, você vai ter um problema. Então, isso aqui é literalmente uma arte sua, empresário, que deve ser feita. Claro que a gente vai melhorar aqui, mas a oferta é essencial para a estratégia de funil de venda. O que é a oferta? É literalmente como você vai vender o negócio. Qual é a proposta que vai fazer a pessoa ir para o próximo nível. Lembra que eu falei que a gente tem níveis aqui, ó? Sempre que eu tinha na audiência uma barreira, né? Eu faço a pessoa ter que ir para o próximo nível. Então, eu estou fazendo a pessoa ter interesse. Veja, a oferta, ela vai despertar também um interesse de compra. De compra. Porque ela é o pai de uma coisa chamada mensagem, certo? Ó, eu quero que tu faça uma mensagem que vai ser oferecida
essa oferta aqui. Vou explicar como funciona isso na prática. É assim, ó. Vamos pegar nosso amigo aqui, ó. Público, mídia, mensagem, oferta, certo? Ó, público, mídia, mensagem, oferta. Vai lá aqui, ó. Público, eu já defini o público. A gente já definiu. Veja, deixa eu gostar da tabela, vai ficar mais fácil para você. Vou mostrar uma tabela de Excel, vai ficar bem mais fácil. Então, ó, eu tenho aqui o meu público, ok? A gente já viu lá que a gente tinha definido esse público. É mães, classe C, D, E, etc e tal. Tudo parte de outro elemento, certo? Que é a oferta que eu vou fazer, não parte do público-alvo. Veja só, um funil de vendas nunca deve partir do público-alvo, ok? Ele vai partir da oferta que eu quero fazer, que é a mensagem de venda, ok? Público. Vocês estão vendo aí a minha tela? Deu ok aí para mim. Estão vendo aí? Dá um ok no chat aí, por favor. Deixa eu só ver aqui, tá dando um bug aqui para mim. Assim, né, Daniel? Deu ok. Obrigado, Daniel. Parou de compartilhar, parou de compartilhar, não foi? Vocês não viram. Agora saiu, né? Vamos lá. Então, veja só. Sempre que eu vou montar um funil, eu preciso desses elementos aqui. Oferta que será realizada, a mensagem, a mídia que veiculará isso e para que público. Certo? Então, veja só. A primeira coisa, ele foi lá e disse para mim, ó, eu quero vender e a gente tem os elementos prioritários, que é produto que será vendido, né? Obviamente, eu vou botar aqui só a nível de conhecimento. E, obviamente, a gente tem aqui o nosso público-alvo. Estou contando assim, para ficar bem prático para vocês, tá certo? Vou vir aqui. Aí a gente foi lá e escreveu, ó, eu quero vender móveis. Móveis, né? Quero vender móveis. Móveis é a oferta? Não. Móvel não é a oferta, móvel é o produto. Público-alvo, a gente botou lá, ó, mulheres. E, isso aí. Ok? Isso aqui é o que a gente chama de briefing, tá certo? É o que vem antes de você construir o funil. Obviamente, se você tiver a sua persona ou o avatar, você vai informar também aqui, ok? Vamos botar aqui o nosso avatar. Beleza? Então, ó, estou definindo aqui os elementos de um funil. A gente já veio que vai construir isso. Estou construindo minha primeira campanha de marketing. O que é que eu devo fazer? Essa é a primeira coisa. Você vai definir, você vai receber as informações de briefing, vai separar. Por exemplo, Daniele, ela vai escrever o que aqui? Biquíni, né? Vai dizer qual é o público-alvo dela, é biquíni para quem? Né? Porque biquíni tem os tamanhos, né? Tem tamanho grande, pequeno, a gente vai fazer à tarde. Então, certo, galera? Eu vou usar você de exemplo, você já está dizendo. E aí, outra, aí vai ter o avatar, porque também biquíni tem a pessoa que quer usar, tem biquíni que. Eu não sou um expert em biquíni, não, né? Mas eu acredito que você vai dizer para mim, ó, tem biquíni para certos tipos de pessoas e para outras pessoas. Biquíni que é premium, cavado, não sei o quê, aí ele impacta pessoas diferentes. Biquíni para quem é mais gordinha, para quem é mais magrinha, ela tem que me dizer quem é o público-alvo da loja dela, certo? Aí, ok, a gente definiu isso. E agora, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu quero fazer uma oferta. Qual é a oferta que vai ser feita aqui? A gente vai fazer uma promoção de
guarda-roupas, certo? Com 20% de desconto. Veja só, esse aqui vai ser a promoção que eu vou fazer. Entendeu? É a oferta que será feita. Entenderam? Sem a oferta, você não faz o funil, viu? Eu vou repetir, porque isso aqui é um negócio que todo mundo erra. O cara faz, mas tu vai vender o quê? Aí o cara faz, eu quero vender móvel. Móvel não, filho. Eu tô perguntando qual é a oferta que você vai fazer, certo? Qual é a oferta que será feita dentro do funil? Por quê? Porque se a oferta não tem funil. Porque dependendo da oferta, tudo isso aqui para trás muda. Tudo isso aqui para trás muda. Veja, vocês estão vendo que aqui tem. Eu vou botar assim, só para o público 10, né? Nível do público. Ó, tu quer vender isso aí para quem? Quer vender para quem essa promoção? Vai ofertar ela para quem? Lembra que influencia o meu funil? Vender para quem? Aí a pessoa vai dizer assim, ó, eu quero vender para desconhecidos. Ok? É uma promoção para desconhecidos. Lembra? Público. Aí, vamos ver se você estiver de casa. Público um, certo? Desconhecidos. Ok? Público 1, desconhecidos. Para quê? Para. Qual vai ser a mídia que eu irei veicular isso? Veja, a mídia influencia onde eu vou veicular o funil. O que é a mídia? É o canal que eu vou fazer. E aí a pessoa falou, ó, eu vou fazer isso aqui no, no Instagram Stories. Então eu quero montar isso aqui para o público desconhecido no Insta Stories. Veja só, como vai ser veiculado essa mensagem lá? É um vídeo? É uma chamada? Então eu vou botar aqui, vídeo com influencer famoso falando, corre, tem. Veja só, vocês estão vendo que eu estou construindo um funil completo aqui, e que a ideia aqui é a gente ser prático. Como é que eu faço de verdade? Chuva, porque eu vou explicar à tarde como é que eu escolho isso aqui. Eu só estou mostrando para que vocês entendam, primeiramente, o que é cada elemento, tá certo? O que é uma oferta, o que é um produto, o que é um público-alvo. Eu estou querendo que vocês entendam, porque lá à tarde a gente já vai fazendo na prática e o que que eu considero para escolher isso aqui, ó. Tá certo? Vocês entenderam? Ó, a ideia aqui é só que vocês entendam os elementos, tá certo? Os elementos. Eu não tô mostrando a vocês como é que eu escolho os elementos. Isso eu vou fazer à tarde. Shua, como é que tu escolheu que vai ser um influencer fazendo uma mensagem? Tem um critério aí, tá certo? Eu vou mostrar o critério para escolher cada elemento, tá certo? Por que que é essa mensagem? Por que que é essa mídia? Por que que eu escolhi isso? Então a gente vai começar a entender isso. Como é que eu escolho à tarde? Aqui eu quero só que vocês foquem na estrutura. Veja, essa será a oferta. A mensagem será essa. Aí vê só, eu preciso agora entender também como essa oferta será feita, certo? Que isso aqui é um elemento de conversão, certo? Que é assim, ó, ok, a pessoa demonstrou interesse, ele vai de onde para onde? Que é aquilo, Alex, que você me perguntou. Chua, landing page, WhatsApp, como é que é isso? Para onde essa pessoa vai? Para onde ela vai? Aí eu fui lá e escolhi o seguinte: então, essa pessoa vai para o. Não vai para o WhatsApp. Vou fazer melhor, tá certo? Essa pessoa aqui não vai para o WhatsApp, não. Ela vai para um e-commerce, certo? E lá ele pode ter um suporte em chat. Pronto. Escolhi isso aqui. Porque, veja só, isso aqui influencia, tá certo? O elemento de conversão. Vocês concordam comigo que o cara ir para o e-commerce é totalmente diferente dele ir para o WhatsApp? Vocês concordam comigo que é totalmente diferente, ó, do cara ir pro e-commerce e ir pro WhatsApp?
Vocês estão vendo que eu acertei o funil todinho. Se eu mexer nisso aqui, essa estratégia pode funcionar ou não. Pode ser que o WhatsApp, o e-commerce converta mais ou menos que o WhatsApp. Vocês estão percebendo por que que é importante fazer essas definições agora, tá? Então, eu estou escolhendo aqui o e-commerce. Ó, então, quer dizer, vai ser esse produto aqui, certo? Vendido para esse público, com esse avatar, com esse nível de público, com essa mídia, com essa mensagem, com essa oferta, com esse elemento de conversão, né? Veja, existe mais elementos aqui. Eu vou escrever, tá? Que é o quê? É o elemento da qualificação. Vamos ver isso depois. Vê, para eu saber que essa pessoa realmente era um cliente que queria comprar, como é que eu vou qualificar ela? O meu elemento de qualificação é colocar no carrinho. A pessoa colocar no carrinho, ele realmente queria comprar o produto. Certo? E o elemento de compra, né? O elemento, né, de compra é, vamos botar aqui o gateway de pagamento. Tá? Vocês vão ver que existe uma coisa aqui também chamada recuperação. Que é o quê? Como é que eu recupero se esse cara não comprar? Aí, ó, mensagem. Um exemplo. Se eu capturei. Ó, o que que eu quero que vocês tragam, ó, trazer aqui para vocês? Que vocês entendam os elementos. Eu não estou explicando para vocês os conceitos que me levaram a escolher isso aqui, tá certo? Eu só quero que vocês entendam quais são os elementos, certo? Eu quero só que vocês entendam. Ó, eu converto muito com a estratégia de direcionar para o e-commerce com suporte do WhatsApp. Muitos clientes entram em contato para tirar dúvida antes de concluir venda. E-commerce é a loja online. Isso, Carol, loja online. Lembra, ó, Tarcísio usa uma estratégia que ele direciona para um e-commerce com o suporte do WhatsApp. Então, vou usar a tua aqui, tá certo? Tarcísio, ó. O suporte de chat, que é usar o WhatsApp. Vou usar a sua aqui. Pessoal, gente, vocês concordam comigo que agora eu tenho noção do que eu estou fazendo? Que eu sei onde é que vai ser veiculado, eu sei o que vai ser veiculado, eu sei qual a promoção que vai ser veiculado, eu sei agora para onde essa pessoa vai, qual o elemento de qualificação, como ele vai pagar, qual a mensagem de recuperação, caso necessite, tá? Outra coisa, ó, eita, peraí, bobagem. Eu vou botar uma coisa aqui, e nesse caso aqui não precisou, mas pode ser que tenha que ter um script de vendas, ok? Nesse caso aqui, não aplicável, mas eu vou botar aqui, não é aplicável, não precisa no script de vendas. Mas vocês estão vendo que eu estou criando elementos aqui de marketing e vendas. Por isso que eu separei aqui com a coluna VO. Elemento para depois que o cara clicou. Elemento para antes dele ele clicar. Fundamentos para se construir essa campanha. Então, público, mídia, mensagem, oferta. Fiz isso aqui, eu começo a criar elemento de conversão, processo qualificatório, elemento de compra, escrito de venda. Recuperação, caso eu precise. O cara não comprou, eu vou lá e recupero ele. Por que que eu estou fazendo isso aqui para vocês? Para que vocês entendam o que é cada coisa dessa. O que é cada coisa dessa. Porque se vocês não entenderem, quando eu for construir, não vai funcionar. Por exemplo, elemento de qualificação. Vou explicar. Vê só. Quando a gente vai falando amanhã de comercial, existe uma coisa chamada elemento de qualificação. O que que é isso? Nem toda pessoa que clicou na tua oferta, ela quer comprar a tua oferta. Certo? Veja, nem toda pessoa que clicou na sua oferta, ela quer comprar a sua oferta.
certo? Então, veja só. Como, por exemplo, eu posso clicar lá no guarda-roupa, mas eu não estou querendo comprar um guarda-roupa agora. Entendeu? Não quero comprar, eu só queria ver as dimensões dele agora e deixar mais para depois comprar. Ou senão eu não quero progredir. Existem quatro níveis de progressão. A gente vai falar muito nas vendas ali. Tá? Quatro níveis. Ou o cara é um perdido, ou o cara é um curioso, ou ele é um cliente com poder, ou ele é um cliente acalorado. Qual é a função da qualificação do cliente? É separar o joio do trigo. É separar o cliente acalorado e com poder dos curiosos e dos perdidos. Por exemplo, Daniel, já chegou alguém aí que não tinha nada a ver com o que estava anunciado. Por exemplo, anunciou um biquíni, aí o cara perguntava uma coisa assim que não tinha nada a ver com aquilo. Não chega uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Por exemplo, eu tenho que separar essas pessoas. Ó, o cara procurando sunga. Ó, você tem sunga? Ele viu o anúncio de biquíni e pergunta: você tem sunga? Ela vai dizer: ó, elemento qualificatório. Não. Entendeu? A pessoa não, a pessoa tem que querer comprar biquíni. Eu vou dar um elemento qualificatório nessa situação de imóveis, tá? Felipe, para ficar mais fácil para vocês, do e-commerce. Vê, só entrego no Nordeste, aqui em Recife, em Boa Viagem. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, ó? Eu só elemento qualificatório. Se o cara não mora em Recife nem em Boa Viagem, essa promoção serve para ele? Não. Adianta eu trazer essas pessoas para cá? Não. Então, eu tenho que criar um elemento de filtro aqui. Então, por exemplo, se eu vendesse feito, eu vou usar a Daniela aqui de exemplo, tá certo? Vou usar a Daniela aqui de exemplo. Tu entrega para todo o Brasil, Daniela? Entrega? Pronto, tu entrega para todo o Brasil, por exemplo. Mas tem gente que não entrega para todo o Brasil, ok? E ela pode botar lá que o elemento de filtro dela é o cara morar naquela região. Tarcísio, tu entrega para todo o Brasil também? Entrega, né? Normalmente a gente hoje em dia entrega. Então, o elemento qualificatório, ele tem uma função o quê? De quebrar mais uma barreira. Para eu separar o joio do trigo. Vocês vão ver que dentro do digital, vocês vão gerar muito lixo. Por quê? Por que que eu vou gerar muito lixo, gente? O que é lixo? Não estou chamando o cliente de vocês de lixo, não, mas para o marketing tá certo? É um cliente que porque o funil, a boca é grande. Vocês estão vendo que a boca é grande e a saída é fina. Vai chegar gente que não era para ter chegado. Porque não tem como eu mandar uma mensagem muito fechada aqui. A mensagem ela é mais aberta. Porque se eu mandar uma mensagem fechada, a tendência é isso aqui não performar direito. Então a gente vai mandar uma mensagem aberta. Vê só. Um stories com um influencer falando de promoção. Dá para eu filtrar e dizer assim: eu tenho 60 segundos da audiência. Tu entendeu? Eu só tenho 60 segundos. Eu não tenho como ela explicar: olha, a gente vai ter promoção aqui de guarda-roupa, mas se você tem que morar em Boa Viagem, você tem que seguir esse critério, você tem que ter um cartão. Né? Não dá tempo, entendeu? Então é por isso que as mensagens são abertas. Você vai ter que fazer isso depois. Então, Daniela, a pessoa vai chegar lá e vai dizer: ó, Daniela, eu vi aqui e eu quero esse biquíni aqui. Mas tu tem tamanho, sei lá, 45? Tem. Ela vai botar na promoção lá dela assim, ó, biquíni do tamanho só 46. Não, ela vai botar, ó, tem uma oferta de biquíni e as pessoas vão se interessar. Entendeu? Porque pode ser que ela tenha estoque ou não, porque não dá tempo. E às vezes eu ser qualificatório demais no começo é ruim, porque a minha boca de funil é grande e eu afunilo. Certo? Então eu tenho que sempre ser mais aberto lá na frente. Para quê? Para baixar custo e lembrar que eu estou pagando a audiência. Eu não tenho muito tempo para ficar explicando o que é lá, não. Porque o meu desejo é quebrar a primeira barreira aqui, ó. Lembra aqui, ó. Por mais que eu esteja fazendo uma campanha com interesse de venda aqui, você tem que entender o seguinte, que o cliente ele vai chegar em um desses estágios aqui, ó. Pode ser que o cara que está aqui está totalmente pronto para comprar e ele já vai lá e compra direto. Mas pode ser que não, que ele crie algumas barreiras aqui, ó. Certo? Algumas barreiras aqui. Tem a barreira do contato, tem a barreira do interesse e aí a barreira da venda. Então você tem que lembrar que o cliente precisa quebrar essas barreiras para comprar. Qual a primeira barreira que o cliente tem? Contato.
Eu vou botar até essa primeira barreira aqui do cara virar teu seguidor. É a primeira barreira, tá certo? Mas a primeira barreira que a gente considera mesmo é o contato. Se o cara deu o contato para você, você quebrou a primeira barreira. Se ele demonstrou interesse, você quebrou a segunda barreira, certo? Se ele qualificou, certo? Você quebrou mais uma barreira. O qualificado está mais ou menos aqui assim, ó. É bem coladinho aqui, ó. Se ele qualificou, você quebrou mais uma barreira. E aí, depois, efetivamente, ele compra no SEC. Vocês lembram que o SEC aqui é o primeira compra, certo? Então, quer dizer, antes do cara efetivamente comprar, eu tenho aqui um processo qualificatório, certo? Por que, Chuta, eu tenho que ter um processo qualificatório? Adianta, Daniele, falar de biquíni pro cara que quer comprar sunga? Adianta? Ela vai perder tempo, vai estressar o vendedor dela, vai se frustrar, entende? Então, vocês têm que ter um processo qualificatório. E outra, vou falar de novo das barreiras. E outra, existe uma coisa chamada, que aí vocês vão ver, que a função do marketing de performance é gerar leads qualificados. Escutou? Anotem isso aí, tá certo? A função do marketing de performance é gerar leads qualificados. O lead desqualificado não serve para mim, certo? Você, imagina que você contratou uma agência ou é você mesmo falando. Lá no domingo de tarde eu vou explicar um pouco sobre a avaliação da performance, certo? Como é que eu sei que a minha agência está gerando, fazendo o trabalho dela? Quando ela gera leads qualificados, certo? Se ela não gera leads qualificados, o que? Ah, e show, mas qual é o critério de isso? Marketing de performance igual a lead qualificado. Qual é o critério de qualificação? Quem define é o comercial e o empresário, não é a agência, né? Porque você não pode auditar o seu próprio trabalho. Então, quem define o que é qualificado ou não é quem está atendendo o cliente. Quem define se o cliente é ok para compra é a Daniele lá, que está falando com ele. Então, ela está lá atendendo o cliente. Ela define se é qualificado ou não. Mas para vocês terem um critério generalista, certo? Um critério mais generalista que eu gosto de usar é o seguinte: cliente qualificado é todo aquele cliente que me deu uma oportunidade de fazer uma oferta para ele, certo? Cliente qualificado é todo aquele cliente que me deu uma oportunidade de fazer uma oferta para ele. Ele escutou a minha oferta, certo? Porque, veja só, no marketing, vocês viram que eu não mandei a oferta direta para o cara, não. Eu mandei a mensagem, lembra? Eu tenho uma fase antes aqui, ó. O cara do marketing, ele vai ver o quê? A mensagem. Qual é a função da mensagem? Demonstrar um interesse, certo? Interesse. A função da mensagem é fazer o interesse. Do interesse para a oferta, tem um processo qualificatório. Entendeu? Eu tenho um processo qualificatório. Se o cara não me autorizar fazer isso aqui, esse livro não é qualificado. Entenderam? Então, veja só. Eu tenho que deixar isso aqui descrito bonitinho, velho. Descrito bonitinho mesmo. Porque se eu não deixar isso aqui assim, bonitinho, como é que eu vou avaliar se esse funil está funcionando? Porque vocês lembram que entre e-commerce e WhatsApp já mudou? Mudou a performance do funil. Eu não mexi em nada no funil aqui, ó. Não mexi em nada. Vou deixar igualzinho aqui, tá certo? Aí vamos dizer que eu disse lá, ó, agência, vamos testar, que eu não sei muito bem qual é o que funciona, não. Eu quero que tu faça a mesma campanha mandando para o e-commerce, certo? E a mesma campanha mandando para o WhatsApp. Por quê? Eu quero saber qual dos dois vai performar melhor. Vou testar. Vou testar. Aí, olha, vê só. O elemento qualificatório mudou. Aqui era colocar no carrinho. E aqui vai ser o quê? Fazer oferta. Fazer oferta. Quer dizer, se o cliente escutou a oferta, ele é qualificado. Se não, ele não é qualificado.
Entenderam a diferença? Vê só, vocês viram que o elemento qualificatório mudou e aqui para trás, e daqui para trás não mudou nada. Qual é o funil que vai performar mais? Não sei. Vocês vão ter que testar. Mas isso aqui já influencia. Ah, quer ver outra que pode influenciar também aqui? Ah, não vai ser o WhatsApp, não vai ser e-commerce, não. Eu tenho o meu próprio chat. Ou vou fazer feito Alex. Alex, ó, página de vendas com clique e compra. Outra função aqui. Tá vendo que eu tô mexendo no funil? Vocês estão percebendo que eu tô mexendo no funil? Vê o que acontece no dia a dia de vocês, empresários. Tá certo? Vou até botar a geral aqui. Vocês mexem no funil e nem percebem que tá mexendo. E fica cobrando o cara do marketing digital ou dizendo que o digital não performa. Vocês viram que eu mexi no funil e eu não mexi na campanha? Eu continuo anunciando do mesmo jeito. Eu só estou direcionando para canais diferentes. Um é o WhatsApp, o outro é o e-commerce e outro é a página de venda. Entenderam? Aí vocês chegam aí, fazem isso, aí faz assim, ah, o digital não funciona, é caro, caramba. Tu fica mexendo no funil, não deixa eu entender se o funil funciona ou não funciona. Tu troca toda hora, tu não tem um processo qualificatório do cliente, tu quer ofertar, acho que tu atende mal, ou tu não tem uns scripts de venda. Ó, quer ver mexer de novo aqui, ó, no funil, ó, vou mostrar outro exemplo aqui. Imagina que esse script de venda aqui, certo? Aqui eu não tinha script, ok? Aqui eu tenho um script escrito. Ó. Oi, tudo bem? Eu não vou escrever o script aqui não, tá certo? Mas vou dizer que a gente tem um script chamado Oi, tudo bem? Estou super feliz de te ter por aqui. E fala. Nossa, legal. Ó, esse é um script. Concorda comigo? Que é esse aqui é o meu vendedor respondendo. Aí tem um vendedor que responde assim, certo? Aí vocês vão olhar, tem outro vendedor que responde assim, ó. Bom dia. Posso ver com você. Ó, vou botar que eles estão no mesmo WhatsApp. Estão vendo? Ó, mantive o elemento de conversão, certo? O WhatsApp, ó, mantive o elemento de conversão, certo? Mantive o elemento de conversão. O que foi que eu mexi? O script. O script. Mexi no script. Depois eu explico. Esse aqui, ó, ligação. Mexi no script. Mexeu no funil, pô. Tu mexeu o script, tu mexeu no funil. Vocês entenderam? No WhatsApp tem script de venda assim, Dani. Posso chamar de Dani, deixa eu voltar para cá. Tem script de venda assim. A mensagem que você passa, você concorda comigo? Se você for atendido pelo vendedor que fala daquele jeito, que é o primeiro, e o outro tem diferença, tem diferença, pô. Aí o problema é do marketing digital? Não, o cara tá trazendo o lead qualificado. O problema é que tu já tem mal pra caramba. Então eu tô mostrando para vocês, claro que a gente vai falar mais sobre esses elementos ali no domingo de manhã, né, sobre a parte do script de venda, qualificação, mas só estou mostrando para vocês os elementos aqui que eles influenciam em tudo. E aí é um conceito que eu queria trazer para vocês, que é um conceito que vocês vão precisar aprender, que se chama de market fit. É assim, ó, deixa eu explicar o que é esse conceito. Vou mostrar aqui, ó. Lembra que a gente tem os elementos. Quais são os elementos, ó? Vou botar eles aqui, ó. Eu vou nem botar os elementos e bora lá. Vai dar para botar. Esses são os elementos que eu escrevi lá, ok? Todo mundo entendeu? Os elementos que eu escrevi lá, ó. Tipo de venda, elemento de compra, qualificação, elemento de conversão, oferta, mensagem, mídia, nível do público, avatar, tudo tá vendo os elementos aqui. O que é market fit? Vocês vão escutar essa expressão aí. Isso aqui é uma coisa meio que até avançada, tá certo? O que é o market fit? Ele avalia o alinhamento das coisas.
Como assim, Chua? Vocês vão ver que 90% de vocês erram isso, tá certo? Ó, anota aí, ó. 90% de vocês erram isso. Tem um exemplo aqui, ó. O que é o market fit, ó? Imagina que eu tenho aqui um produto A que deveria ser ofertado para o nível de público que dá fit, né? Da A. Aqui. Então, quer dizer, ele deveria vir assim, retinho. Tu vê. E o que é que acontece na prática? Quando eu vou mandar a mídia, eu estou botando a mídia B. Quer dizer, o cara desce para cá. O que é que aconteceu aqui? É uma coisa que a gente chama aqui erro de fit. Quer dizer, eu tinha o produto certo, para o nível de público certo, e usei a mídia errada. Deixa eu dar um exemplo mais prático disso. Vou dar um exemplo. Eu tinha um cliente meu que é assim, ele vende serviço de refrigeração, certo? Conserto de ar-condicionado. Alguém aqui procura conserto de ar-condicionado no Instagram? Alguém aqui, em sã consciência, procura conserto de ar-condicionado no Instagram? Alguém aqui clica em uma propaganda dizendo assim: hoje eu estou com 50% de desconto para quem consertar seu ar-condicionado. Tá nem aí para isso. Tu entendeu? Porque não tem fit. A pessoa que está procurando esse serviço, ele vai para onde? Ele vai para o Google. Ele vai no Google e procura conserto de ar-condicionado Recife. Entende? E isso é um erro de market fit. É o cara usando a mídia errada para ofertar um produto. 80% de vocês erram. Por quê? Porque vocês querem usar a mídia social da moda e não a que funciona para vocês. Porque vocês não têm um conceito de market fit. Vocês não avaliam cada elemento para ver se está dando fit. Vou dar outro exemplo. Eu tenho um cara que dá treinamento para contadores, certo? Qual é a mídia que ele usa? LinkedIn. Entenderam? O Instagram pode funcionar para ele, funciona, mas o LinkedIn é muito melhor para ele. Entendeu? Não é muito mesmo. Acho aí o retorno, aí é outra avaliação que a gente vai fazer depois. Se o Instagram, às vezes a gente tem mais de uma mídia que performa. Por exemplo, a gente pode ter o Instagram e o LinkedIn performando do mesmo jeito. A gente vai olhar financeiramente. Lembra que eu falei que a função de vocês é olhar aquilo que dá mais retorno? Ah, eu vou usar o LinkedIn ou o Instagram. Não sei. Aquele que der mais retorno vai funcionar. Só que, se você não entende o conceito de market fit, que as coisas precisam estar alinhadas, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai errar, aí não vai performar. Por quê? Porque as coisas não fazem sentido. Que nem vocês estão olhando, assim, eu estou falando desse erro do ar-condicionado, é grotesco, mas acontece muito. Mas é muito mesmo. Eu vou dar um exemplo que é sutil dentro de uma própria mídia para vocês verem. Aqui, ó. O que é que aconteceu com ela vende aqui marmita fitness, certo? Uma cliente minha. Ela me ligou, falou assim: Chua, eu estou fazendo o mesmo anúncio. Eu mudei aqui somente. Vou botar aqui, ó. Eu mudei aqui somente o meu anúncio. Eu falei, fulano, não foi somente seu anúncio, não, tá certo? Porque quando você muda seu anúncio, você está mudando o quê? A mensagem, vê? Ela tinha um anúncio aqui. Ela falou assim: Chua, eu mudei o meu anúncio, botei outro criativo. Rapaz, eu não estou conseguindo mais gerar oferta. O nível caiu. As pessoas não fazem mais oferta. Por quê? Quando eu fazia com esse anúncio aqui, eu fazia 100 ofertas por dia. Nesse aqui eu estou fazendo 20 e levando o triplo do tempo. E eu não tenho um vendedor. Meu elemento de conversão é o mesmo. Sou eu mesmo que atendo, então eu não estou dando conta. Só que o marketing disse para mim que está melhor, porque o custo por lead caiu. Quer dizer, ele gerava aqui 100 pessoas e aqui ele está gerando 1.000. Só quando eu olho para a venda efetiva, aqui vende 2 e aqui vendia 50. Aí vocês vão ver, eu vou falar depois, que o marketing é cego, viu? A agência é cega. Ele não consegue ver isso aqui. Então, na cabeça dele,
Quem é melhor? Gerar 1.000 ou gerar 100? Com o mesmo budget? Gerar 1.000 é melhor. E aí o cara do marketing, obviamente, vai fazer, oxe, vamos botar nesse aqui que está gerando mais gente. Porque você não dá o feedback de qualificação para ele. Aí eu falei, mas você avisou ao marketing que está tendo esse problema? Ela fez, não. Deixa eu ver esse criativo aí. Aí era assim, ó. Que é uma coisa que a gente vai falar um pouco à tarde. Esse criativo era assim, literalmente assim, ó. Vendo marmita fit por X reais. Assim mesmo, era um negócio bem oferta, certo? A mensagem que ele mandava era assim: vendo marmita fit por X reais. Aí esse aqui, ó. Descubra como ter uma vida saudável. Vê que BO da porra. Sem esforço. Era assim mesmo, tá certo? Olha a diferença de uma oferta para outra oferta. Uma oferta falava assim: olha, eu te vendo marmita fitness a 10 reais. A outra oferta dizia assim: ó, emagreça com. Descubra como emagrecer. Imagina o comportamento do usuário agora, quando ele clicar nessas ofertas. O primeiro que clica lá, ele tem intenção de quê? Comprar. Quando ele viu o preço, tá vendo a marmita, ele clica e quer comprar. Então ele vai dizer o quê? Ó, tira 10 marmitas aí para mim e manda para tal endereço. Era o comportamento que ela tinha antes. O outro não, ele fez, ó, tu podia me explicar melhor o que é isso aí? Aí a gente vai para uma coisa que chama níveis de consciência do cliente. Você estimulou a trazer um cliente mais inconsciente no seu produto. Você, consequentemente, você vai dar mais trabalho para o seu comercial. Então, veja só, quanto mais conhecido o seu produto é, menos estímulo inconsciente você deveria dar. Quanto mais seu produto é. Vê só, alguém tem dúvida aqui do que é um sofá? O que é uma marmita fitness? Hoje, o que é uma marmita? Alguém tem dúvida? Não. Então, precisava essa cliente ter feito isso aqui? Não, eu disse, volte para a campanha anterior. Aí ela voltou para a campanha anterior, aí me ligou. Voltei a vender. Voltei a vender, Chua. O que foi que tu fez? Como foi que tu identificou? Eu disse, lembra quando eu falei? Eu digo, jogue a rede do outro lado. Mas por quê? Porque quando eu fui olhar o market fit dela, desalinhou. Entendeu? Desalinhou. Eu disse, ó, tá desalinhado aqui essa mensagem para o público que você está querendo. Quem era que você queria trazer? Você não queria trazer uma pessoa com mais consciência de compra? Entendeu? É isso que eu quero trazer esse elemento para vocês. Você não queria trazer uma pessoa com mais elemento, consciência de compra? Então quer dizer que você não pode ofertar muito aberto, não. E aí surge um novo elemento que eu quero botar para vocês lá na nossa tabelinha. Que é o quê? Eu preciso informar o quê? Na mensagem. O que eu estou procurando agora? O que é que eu quero trazer? Né? O que é que eu quero trazer? Quem é que vai comprar meu produto aqui? A minha oferta. Eu preciso descrever o quê? Nível de consciência, ó. Nível desse cliente. Qual é o nível de consciência que eu quero trazer com essa campanha? Porque senão pode influenciar. Ó, qual o nível de consciência que eu quero trazer aqui? Ó, consciência do produto. A pessoa, no mínimo, tem que saber o que é o sofá. Certo? Então, por isso que eu defini essa mensagem aqui. Ele tem que ter consciência do produto. Porque adianta eu botar lá um vídeo falando que tem promoção do guarda-roupa, se ele não sabe o que é um guarda-roupa, não, mas ele sabe o que é um guarda-roupa. Então, o nível de consciência alto, ou a gente chama isso, nível de consciência do produto. Isso não é teoria, tá certo? Vou até botar o nome do cara aqui, do teórico, do cara que teorizou isso. E existem 5 consciências. Tá? Quando escrever depois no Google, 5 consciências do marketing, 5 níveis de consciência do marketing, viu? Vocês podem pesquisar, se tem um autor, esqueci até o nome dele, e é isso aqui, ó. Vou botar aqui para vocês verem. Vou botar até uma foto aqui. Ó. Então, quer dizer, Shua, eu também tenho que dizer o nível de consciência de quem eu quero atrair, quem, né?
Vocês viram que mudou totalmente a mensagem? Por que que eu digo o nível de consciência? Porque ele é determinante para a mensagem que eu vou fazer. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Veja, o nível de consciência e a mensagem que eu vou fazer, eles são atrelados. A maioria de vocês, é uma coisa até de mensagem isso, erram na escolha da mensagem. Por quê? Porque não conhece o nível de consciência do cliente. Aí não dá fit. Deixa eu botar aqui, peraí, que eu tô compartilhando com vocês, não, né? Peraí. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui. Nível de consciência. Eu quero pessoas com nível alto. Quais são os 5 níveis de consciência? Ó, deixa eu pegar aqui para vocês olharem os 5 níveis de consciência. Vou botar lá no Android, compartilhar. Eu tenho uma pessoa que está consciente do problema, inconsciente, consciente do problema, da solução, do produto e totalmente consciente. Né? São os 5 níveis de consciência. O que que Cristiane lá, que foi essa cliente que fez, ela fez o quê? Ela pegou um cliente que estava totalmente consciente. Quando ela trocou a mensagem, ela começou a trabalhar com que cliente? O cara que estava consciente do problema. Quando eu falei assim, você que quer emagrecer, não estou falando do problema dele, você que quer emagrecer e acha que precisa vestir uma roupa assim, 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 pronto, estou falando do problema, entende? E isso subiu o nível de consciência. O que que acontece automaticamente? Se eu atraio pessoas com nível de consciência diferente daquele que eu estava pronto para trazer, eu estou trazendo mais pessoas desqualificadas. Ou que serão qualificadas, mas irão dar trabalho demais para o meu comercial qualificar. Então, o nível de consciência também deve ser determinante na hora de definir uma mensagem. Estou botando aqui, ó. Eu quero um nível de consciência alto. Né? Então, vou botar assim, a pessoa tem que estar totalmente. Vou botar assim, consciente do produto, esse caso aqui. Do produto. O mínimo que você tem que estar querendo ali comprar um guarda-roupa, né? Senão não faz sentido nessa situação aqui do guarda-roupa. Mas, por exemplo, Chua, tô correndo desse cliente com consciência baixa. Eu acho que foi para tudo, foi Carol, que eu dei uma orientação assim. Eu falei, ó, não traz cliente de consciência baixa. Por quê? Porque se tu eles demoram mais para vender, né? Certo? Você tem que ter uma estratégia comercial mais forte. Tem que ser mais direto. E aí a gente chama isso de funil direto e indireto aqui. Certo? Que tipo de funil direto? É quando eu passo uma mensagem mais direta para um público mais consciente. O que é um funil indireto? Quando eu faço uma mensagem mais para o público inconsciente, aquele cara que ele tem menos consciência do seu produto. Dá um exemplo, Chua. Alguém aqui já foi para minha palestra do Alta Performance? Lá, alguns de vocês já devem ter ido aí. Na minha palestra, a mensagem é assim: vem aqui que eu vou te ajudar a descobrir como construir riqueza e liberdade através da alta performance empresarial. Vê, eu falei de algum produto? Não. Entendeu? Veja, por quê? Porque eu quero atrair um público bem consciente mesmo. A gente é estratégico isso. Eu quero um público bem consciente mesmo. Bem consciente mesmo. É normal a gente trazer um público bem consciente. Mas ele tem um problema. E qual é o problema dele? Ele não construiu riqueza e liberdade. Veja, eu quero uma pessoa inconsciente, mas que ele tem esse problema. Por quê? Porque lá nesse processo da palestra, ele tem um processo de conscientização. A palestra, ela é desenhada toda para conscientizar o cara, para aí sim eu fazer uma oferta. Entendeu? Quem aqui já participou do lançamento de alguém, o lançamento do Érico Rocha? Que faz lá vídeo um, vídeo 2, vídeo 3. O que que ele está fazendo? Ele está conscientizando. Então o Érico, ele pega um... Quem já participou de algum lançamento digital, assistiu uma videoaula para depois comprar alguma coisa? O que que é isso? É um processo de conscientização. Entendeu? Por quê? Então não adianta ele ficar trazendo uma pessoa muito direta para o produto dele, ó, vendo o curso de contabilidade. Não. Pronto, vou dar um exemplo. Eu estou com aquele meu cliente que vende curso de contabilidade. Como é que é a mensagem que a gente criou para ele? Ó, vai trazer as pessoas mais inconscientes, porque a pessoa muito consciente é muito cara, às vezes, dependendo do funil. E aí a gente fez assim, ó. Em vez de dizer assim, ó, você que é contador e precisa se capacitar na área fiscal, venha cá e compre meu curso. Sai muito caro, entendeu? É muito difícil a gente conseguir converter com esse funil. O que é que a gente definiu? Ó, vou pegar um nível de consciência menor,
conscientizar essa pessoa e depois fazer uma oferta, e vamos usar o funil indireto, como foi que a gente fez? Você, contador, já se atualizou? Teremos agora uma reforma tributária já aprovada em processo de implementação. E daqui a 5 anos, os contadores que tiverem essa competência vão estar dobrando o salário. Clique aqui e participe da minha aula, onde eu falo disso mais a fundo. O cara, opa, vê, consciente do quê? Do problema. Todo mundo não quer ganhar mais dinheiro, não quer aumentar salário, entendeu? O cara não quer aumentar o salário dele, de contador, então ele vai lá, ele vai dizer, ó, eu tenho interesse, deixa eu ver isso aí. Aí ele vai, clica, assiste, levanta a consciência do cara e vende, certo? Levanta a consciência do cara e vende. Essa é uma estratégia de consciência, como eu escolho o nível da mensagem. Por isso que eu coloquei lá, consciência é como eu escolho o nível da mensagem. Ele determina o nível da mensagem. Chula, tem outro fator também que aparenta aí dentro desse processo? Tem. Se chama temperatura. Se seu produto é muito direto, você também pode aquecer uma audiência. Como assim, Chua? Black Friday. O que a Black Friday faz com você? Ela não te deixa na expectativa de comprar? Tu às vezes já quer um produto, só que tu não queria agora. Mas quando o cara dá uma aquecida, tu não compra? Daniele, quantas pessoas vê um anúncio teu no Stories lá, um Stories que tu fez e compra? Ela nem queria o biquíni, mas compra. Às vezes pela expectativa. Você faz assim, pronto, loja de roupa faz muito isso. Vou fazer dia tal, uma promoção tá. O que é que ela está fazendo? Ela está aquecendo a pessoa, ela está levando ela para o ponto de compra logo. Você que quer biquíni e estava esperando aquela promoção, essa é a hora. Isso é um processo de aquecimento e eu devo levar também em consideração quando eu estou definindo o meu funil. Eu vou precisar aquecer essas pessoas? Sim, não. Previamente, eu vou precisar conscientizar essas pessoas? Sim, não. Porque isso se leva em consideração. Você vai precisar de aquecimento e conscientização. É a diferença de um funil direto, indireto, um funil de aquecimento ou um funil sem aquecimento. Entenderam como é que as coisas. O digital não dá performance para vocês, não é porque vocês não entendem de digital, não, é porque vocês não entendem de marketing e vendas. Entenderam? O problema não é o digital é só uma ferramenta. E aí eu falo para todo mundo que não vai performar, não vai performar. Os caras, eu tô cansado de ver gente aqui que entra aqui no programa Impulso, que já fez 80 mil cursos e não performa. Por quê? Porque o curso ensinou você a usar a ferramenta, certo? Ele não ensinou você a pescar, ele ensinou você a usar a ferramenta, ele não ensinou a pescar. E é diferente de usar a ferramenta e saber onde pescar. Vocês viram a diferença, como é gritante? Saber onde eu jogo a rede e saber montar uma campanha é totalmente diferente. Então você sempre vai ter isso, gente. Sempre vai, vocês têm que saber onde pescar. O problema do que não performa no digital não é porque vocês não sabem usar a ferramenta, é porque vocês não sabem jogar a rede no lado certo. Então, por isso que eu estou aqui para ensinar vocês é o quê? Meu foco, eu não vou te ensinar a montar uma campanha, não, porque, inclusive, vocês que são empresários, eu falo o seguinte, ó, tu não devia nem fazer isso. Tu devia contratar uma agência para fazer. Mas mesmo contratando a agência, tu tem que saber direcionar a agência. Porque, vê só, eu vou contratar a agência aqui. Se eu não estruturar o meu market fit aqui, a agência vai fazer algum milagre? Vai? Impossível. Entendeu? Ela é impossível, ela não consegue corrigir isso, porque ela não entende do teu negócio, ela não sabe pescar, a agência é só uma ferramenta também. Aí você, como empresário, tem que entender e saber como usar a ferramenta. É a mesma coisa de chegar assim, ó. Imagina que eu tenho que reformar a minha casa aqui, tá certo? E para reformar a minha casa, eu tenho que, sei lá, quebrar o piso. Aí eu resolvo alugar uma britadeira, né? Para quebrar o piso. Aí o cara faz, ó, tá bom, toma a britadeira para quebrar o piso. Aí eu vou lá e digo, tá bem, me ensina a usar. Aí o cara vai lá e me ensina. Isso significa que eu vou saber usar na minha casa? Não, porque eu tenho que saber onde quebrar, por onde começar, qual piso que eu vou quebrar. Aí, vê só, aí tu não fala pro cara qual é o piso. Aí imagina, então, beleza, tu não vai quebrar o piso, não. Tu contratou o pedreiro para quebrar o piso, tá certo? Contratou o pedreiro para comprar o piso. Foi lá e disse, eu quebro o piso da minha casa. Aí era para tu quebrar o piso do quarto. Quando tu chega, ele tá quebrando o piso da cozinha. A culpa é do pedreiro ou é tua?
tua, pô. Tu não orientou o cara direito, tu não disse o que queria. A sua. Eu acho que começar eu quero quebrar o piso da casa toda, mas começar do quarto ou da cozinha influencia na obra, influencia. Você que tem que dizer para ele se vai começar do quarto, da cozinha. Aí você não diz. Aí ele resolve da cabeça dele começar da sala. Aí vai dar um atraso na obra. É responsabilidade dele ou tua? É tua que tu diz por onde ele começar. Entende? Então, o que, é que eu estou dizendo a vocês? Veja, o digital, ele é uma ótima ferramenta, é uma ferramenta maravilhosa. Ele literalmente democratizou a geração de líder qualificado. Veja 20 anos atrás, como era difícil ter esses leads. Alguns negócios aqui nem existiriam se não tivesse digital. Ele democratizou, é maravilhoso isso. Só que você tem que saber usar. Tem que saber usar. Porque é aquela história. Imagina você ter uma máquina para lavar roupa e não sabe usar. A máquina de lavar roupa é o problema? Ou é você que não sabe usar? Né? Que já lavou a roupinha na mão aí, sabe como é legal, né? Então, aí tu volta, aí tu acha assim, ah, não, a máquina de lavar é ruim. Vou voltar a lavar roupa na mão. E coisa errada aí, não? Porque se ciclando lava um volume muito maior na máquina e eu não consigo, o problema sou eu, não é a máquina de lavar, não. Então, a questão que eu estou mostrando para vocês aqui, as metáforas que eu estou fazendo é que, se você não entender de marketing e vendas, principalmente de vendas hoje em dia, dificilmente você vai performar no digital. Esses elementos do funil, market fit, audiência, saber onde pescar, por isso que eu chamei isso, saber onde pescar é o principal fator para vocês. É o principal fator. E ainda tem um agravante, tá certo? Que eu vou contar agora, que é o seguinte: a maré não muda, né? A maré não muda. Então, o digital ele vai ter as marés dele. Você também vai ter que saber fluir na maré. Vai ter inverno, vai ter verão, vai ter um momento propício, um momento impropício. Por exemplo, Daniel, a gente está entrando agora no inverno, né? É um momento de sazonalidade. Adianta tentar ficar forçando a barba, vender muito forte, não vai vender. É um momento de sazonalidade. Ela vai ter que vender em vez de biquíni, aí é uma hora que ela pode botar um produto complementar, né? Ela vender ali roupas, eu não sei. É um exemplo, ela vai mudar a estratégia para performar no digital. Mas isso influencia. Adianta ficar fazendo campanha num período de sazonalidade baixa, achando que vai performar e o problema é do digital. Então as pessoas não compram biquíni na época de chuva. Entendeu? Não é normal comprar biquíni na época de chuva. Então, mas tem gente que compra, tem gente que compra. Você vai ter que abordar uma estratégia diferente. Tem uma pessoa que vai viajar, né? Tem uma pessoa que precisa tirar foto, às vezes. Tem uma pessoa que está comprando efetivamente o verão, porque gostou muito daquele modelo, quer antecipar. E cabe a ela pensar nisso. O que eu estou trazendo aqui para vocês, nesse workshop, essa manhã, é uma manhã muito conceitual. Eu estou trazendo conceitos para vocês, porque veja só, eu não vou falar mais de conceito daqui para frente. Agora a gente vai montar as estratégias. Entendeu? Ele vai montar. Então, tipo assim, por quê? Eu já expliquei você o conceito agora de manhã. Né? Eu já expliquei o que é uma audiência, o que é um público, o que são os 10 públicos, o que é um público-alvo, como funciona o funil, o que é comercial um, o que é comercial 2. Eu vou até reforçar isso do funil de venda. Comercial um, comercial 2. E aí isso vai ser para a gente montar, certo? Então, por exemplo, aqui, vou mostrar um funil aqui para vocês de venda. Vou botar aqui também no. Então, quando eu estou montando um funil, o que que eu estou fazendo? Estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou montando essas estruturas de pescaria, ó. Eu estou querendo que pessoas que não me conheçam comprem. Eu estou querendo que pessoas que não me conheçam comecem a ser meus clientes. Como? Obviamente, isso aqui é um resumão de tudo que eu expliquei lá de manhã, tá certo? Desse desenho aqui que a Alex disse que eu desenho mal, né, Alex?
Mas tá bonitinho aqui. Vocês entenderam lá na explicação. Depois eu faço um bonitinho. Quer dizer que eu quero que as pessoas que não me conhecem comprem os meus produtos e depois continuem comprando. E isso aqui, viu, gente? Deixa eu explicar uma coisa para você. O dinheiro tá aqui, viu? O dinheiro tá aqui. Por que, Chu, o dinheiro tá aí? Porque aqui o CAC é menor. Como assim? Vê só, tu lembra que tu teve que botar dinheiro aqui no marketing para atrair o cara a primeira vez? Depois que ele compra a primeira vez, tu precisa botar dinheiro de novo? Ele fica comprando aqui, ó, eternamente, num loop infinito. Então você tem que trabalhar para quê? Para atrair pessoas anônimas, para que elas realizem a primeira compra e depois eles ficarem comprando eternamente os seus produtos. Aí o que que eu vejo às vezes nos negócios de vocês? Tem cliente que faz isso aqui maravilhosamente bem e esquece isso aqui. Mas Chua, o meu produto, minha empresa não consegue fazer recorrência. Parabéns, você tem um problema de negócio, tá certo? Você vai ter que arrumar um jeito de fazer recorrência. Por quê? Porque senão é difícil escalar um negócio que não tem recorrência, viu? Já estou adiantando aí, quem não tem recorrência, presta atenção e começa a ter, viu? Criar produtos e pensar nisso aqui. Por quê? Porque o dinheiro está aqui, viu? Isso é uma dica de negócio para você, não é nem de marketing, tá certo? O dinheiro vai estar aqui, viu? É aqui onde vocês vão ganhar muito mais dinheiro. Por exemplo, sabe aquele meu cliente de imóvel? Ele fazer uma oferta para quem já despertou interesse em comprar algum móvel para ele e continuar vendendo para essas pessoas, para essa base de cliente, é muito melhor do que ele vender para pessoas que não conhecem ele. Por exemplo, como é que ele faz isso? Toda vez que a pessoa demonstra interesse, ele bota a pessoa num grupo de compra. E toda semana ele faz uma oferta no grupo de compra. Toda semana ele vende sem precisar botar R$ 1. Entendeu? De tráfego. Meu produto é difícil criar recorrência. Pode ser, gente. É o que eu estou dizendo a vocês. Alguns negócios não têm estruturação de recorrência. Então você vai ter que realmente fazer um esforço a maior. Tá certo? Mas vai ter que fazer. Tá certo? O que é justamente decorativo, né? Pode ser que tenha um problema mesmo de recorrência. Aí vocês deverão criar compensações. Tá? Compensações. Depois a gente conversa lá na frente sobre compensações. Eu dou um cafezinho para vocês de compensação do negócio, porque senão eu fujo da temática aqui. Mas entenderam, né? Eu sempre vou falar para você que eu quero atrair pessoas, leads qualificados para que se tornem clientes e para que aqueles clientes continuem comprando eternamente de mim. Então, muitos de vocês são clientes de primeira compra aqui comigo, certo? Então, a primeira vez tendo uma relação comigo. Mas a minha intenção é que você, no futuro, progrida e vira um cliente de recorrência para mim. Como também tem cliente de recorrência hoje comigo aqui. Hoje tem sedentos aqui, hoje tem gente do programa Impulso, né, de vendas. Então, tem gente de recorrência aqui. Por quê? Porque a intenção do meu negócio é essa. Eu sempre vou querer fazer isso virar uma recorrência. Por quê? Porque é assim que eu vou escalando, e vou crescendo. E eu preciso fazer menos esforço. Mas, obviamente, eu não paro de fazer esforço, de reforço de base. Vira e mexe, eu faço outra palestra. Quantas palestras tu já participou, Alex? Tu que vai bastante lá. Umas 10. Você vê, o cara fala, poxa, eu fui umas 20 palestras já. Por quê? Eu estou sempre renovando gente, sempre trazendo gente nova, entendeu? Isso é um trabalho constante. Lembra da máquina comercial? Essa é a minha máquina comercial. Eu sempre estou trazendo os leads qualificados e sempre estou vendendo para os meus leads aqui dentro. Sempre estou vendendo para os leads aqui dentro. Essa é a ideia. E aí a gente sempre, como empresário, vai ter esse desafio de fazer essa máquina ficar mais eficiente, entendeu? Então eu quero que vocês entendessem esses conceitos. Vocês têm alguma dúvida sobre os conceitos? Que eles são fáceis, né? A verdade é essa. Eles não são complexos, eles são simples. Só que se eu não falasse, você não prestaria atenção. Se eu não mostrasse a você que existe um público, uma mensagem, uma oferta, bonitinho, estruturadinho, dificilmente você conseguiria remover, criar consciência disso. Então, a ideia que eu queria trazer agora pela manhã era reforçar esses fundamentos para aqueles que já viram no passado e para que as pessoas que não conheciam passarem a conhecer esses fundamentos. Porque, pessoal, de tarde eu vou estar agora fazendo a parte de marketing performance. Como é que eu escolho que público atuar, como é que eu escolho que mensagem mandar. É mais o aprofundamento dessa parte de nível de consciência, de temperatura, gestão do lead qualificado. É mais isso, a gente vai construir mais isso. Depois, amanhã de manhã, a gente vai falar mais de como eu faço a parte da venda, como eu estruturo um processo comercial
né? Depois que o cliente levantou a mão, como é que eu progrido na venda, como é que eu escolho o processo qualificatório, script de venda, entendeu? Eu entro na linha reta, quem já fez o Vender Delivery conhece que eu tenho um processo chamado linha reta, e aí como é que eu trabalho ali para não perder o cliente, para criar um relacionamento eterno, porque eu não quero pagar de novo. Então tem todo um processo ali de vendas. E depois, domingo à tarde, eu vou mostrar como eu avalio cada uma dessas etapas, como eu avalio o marketing de performance, como eu avalio as vendas. Como é que eu sei que não deu market fit? No marketing ou na venda? Só de olhar para os números. Vocês sabiam disso? Que eu sei se não está dando marketing fit só olhando para os números. Por exemplo, eu estava olhando aqui com o cliente, quando eu bati o olho, eu fiz, tem erro aí na campanha, mostra aí para mim. Pelo número, eu sabia que tinha um problema na campanha. Aí quando ele mostrou, tinha mesmo. Aí eu vou mostrar para vocês terem esse discernimento. Eu disse, ó, sabe qual é o problema? Chama o CTR lá estava dando diferente. Eu disse, ó, tem algum problema. Tem algum nome dado aos elementos que servem de fundamento para criar? Tem sim, alguns, né? Níveis de consciência e temperatura. Normalmente, para marketing é nível de consciência e temperatura. Tá? A gente vai falar desses dois conceitos ali efetivamente. Na verdade, é um por um. A gente vai aplicar na prática. A ideia, como eu falei no workshop, é montar um funil. Veja, o que é que a gente vai fazer agora? Eu estou me propondo a montar um funil com vocês. Vocês vão escolher uma oferta a ser realizada para esse funil, certo? Escolher uma oferta, é uma só, viu? Não escolha 5, 6 não, que vocês vão se embananar aí. É uma só, tá certo? Você vai dizer assim, Daniel vai dizer, ó, Chua, eu quero fazer uma oferta do biquíni preto aqui para esse público aqui. Pronto, aí a gente vai montar esse funil. Aí Renato, vai dizer, ó, eu quero fazer uma oferta para esses profissionais aqui para receber essa masoterapia. Eloá, eu quero fazer essa oferta aqui para pessoas que estão passando por reforma, entendeu? Ou para os arquitetos conhecerem. A gente vai desenhar isso, tá certo? Carol, vai fazer aquele funil que eu já lhe falei para fazer, que é um funil de oferta direta. A gente vai reforçar ele aqui. Vocês vão escolher uma oferta, tá certo? Só uma. Por que, Chua, só uma? Porque, veja só, vocês não têm tanta habilidade fazendo isso ainda, ok? Eu faço direto aqui. Então, se você me der 7, 8 ofertas, eu vou criar rapidinho um funil aqui. Mas, para vocês que estão começando agora, a gente vai começar com um, de passinho por passinho, e vai construindo junto aqui, tá certo? E aí eu vou eleger alguns de vocês para vir fazendo junto comigo aqui, certo? Então, a gente vai fazendo, eu vou montando, os outros vão vendo, a gente vai acompanhando, eu vou mostrando o processo decisório aqui. Como é que eu escolho que mensagem eu vou mandar? E outra coisa, tá certo? É uma ciência humana, tá certo? Marketing e vendas é uma ciência que a gente chama de humanas. Apesar do Chua ser engenheiro, tá certo? O cara é de exatas, eu também tenho formação de humanas, mas eu respeito muito a área de humanas. Que é o seguinte, tem que ter criatividade, tá certo? Vocês vão ver. Exige um esforço criativo também para trabalhar com marketing. Você precisa usar um pouco da sua criatividade. Hoje, o nosso colega ChatGPT ajuda muito. Eu vou mostrar para vocês como é que eu utilizo ele para ele me auxiliar, muitas vezes, a criar uma campanha. Como é que eu pergunto para ele, qual é o prompt que eu boto lá para criar ideias de campanha. Porque eu faço isso mesmo, tá certo? Se eu mandar esses dados para o GPT, eu digo, me dê sugestões de funil, ele vai lá, ó, e coloca. Aí eu vou lá com o critério de marketing e escolho um ou o outro. Entendeu? Aí eu vou testando. Aí a gente vai fazer isso à tarde. Vou dar um recado aqui, certo? A gente vai parar agora, de meio-dia, ok? Eu vou fechar a sala. De 1h45 eu vou reabrir a sala para vocês entrarem. De 2 horas em ponto, eu vou voltar para fazer, certo? Só a parte de marketing e performance, ok? Então, 2 horas em ponto. A gente vai ter aí bastante tempo para vocês aí almoçarem, descansarem. Dá tempo de ir na casa de mamãe, comer, né? Que é final de semana. A gente vai lá na casa da nossa. Vai lá, mamãe, come, volta, faz o almoço aí. E se você for a pessoa que vai dar o almoço, você prepara, dá de preparar e voltar. 2 horas em ponto eu volto, tá certo? Então, a sala será fechada, 1h45, 1h30, eu vou abrir de novo a sala. E aí vai ficar aberto naquela telinha, né? Que estamos no intervalo. E aí você aguarda, 2 horas eu começo. E aí de duas, a gente vai ter mais um intervalozinho e depois vai até mais ou menos às 5 da tarde ali, talvez até às 18, aí a gente encerra hoje. Ok? Para vocês, pelo menos, ter. Eu vou poupar vocês, viu, Manuel? Não vou estender até de noite, não. E aí, Larissa vai mandar os links lá. E quem me conhece sabe que eu costumo ir até tarde da noite, tá certo? Mas hoje a gente não vai, não. Eu tô programado certinho para deixar vocês aí nesse horário. Tá joia?
Não. Vamos pausar agora. 2 da tarde a gente retorna, ok? E vocês têm que retornar com a oferta escolhida, tá certo? Tem que escolher. Pensem aí, vocês vão ter esse horário aí para vocês pensarem, ok? Vamos para cima. Abraço. Até as 2. Fui.